Boa tarde. 3 perguntas interessantes que eu recebi hoje e achei bem interessante de compartilhar. A primeira, o caso a doutora que mandou a pergunta, ela tratou uma criança com K1 e K2 por 1 ano. E ela tá entrando agora no 2º ano. Nesse 2º ano, a pergunta dela foi: posso pular do K2 para o T4? Essa foi a primeira pergunta. A segunda: eu devo passar do K2 para o K3 e depois ir para o T4? Eu vou explicar quando a gente usa cada um. E a outra pergunta foi: posso substituir o T4 pelo T4A? Então, é uma pergunta mais de avançado para quem pratica odontologia miofuncional. Então, voltando na primeira pergunta, ela perguntou se ela pode passar do K2 para o T4. Primeira consideração minha, a gente só sai da fase do K2, que é uma fase de expansão, porque... Oi, Fabi! Estão viajando, né? Um beijo para todo mundo aí. Eu liguei, fala pra minha mãe que eu liguei pra ela não atendeu, tá bom? Posso passar do K2 pro T4. Então, o K2, a gente só vai deixar de usá-lo a partir do momento que você conseguiu toda a expansão que você precisa para aquela boquinha. Eu já gravei vídeo mostrando casos que eu passei do K2 médio para o K2 grande, porque a criança ainda precisava de expansão, e isso é uma coisa muito corriqueira aqui do meu consultório. Então, muitas vezes eu começo com o K1 médio, depois vou pro K2 médio, depois vou pro K2 grande. Aí, quando eu conseguir toda a expansão que eu preciso, eu vou pro K3 grande, tá? Ou pro T4, que é o próximo assunto. Então, voltando à pergunta, ela perguntou se ela pode passar do K2 para o T4. Só vai passar do K2 para o T4 se, em primeiro lugar, tiver conseguido toda a expansão que ela precisa. Em segundo lugar, se tiver já o 2º molar em fase de erupção ou erupcionado. Porque essa é a principal diferença da linha K para a linha TINS, é a extensão posterior para alcançar o 2º molar. Se não tiver 2º molar, não precisa passar para o T4. Tá? Pode ir para o K3, do K2 para o K3. Podem estar se perguntando, quem não está familiarizado ou quem não assistiu o meu curso, por que um profissional pularia do K2 para o T4 se existe o T3? O T3 é um aparelho particular, em especial, porque dentro dele, além da grade para continuar a expansão, ele tem slots de silicone que direcionam, que fazem um papel de guia de erupção para os últimos dentes permanentes finalizarem a erupção já indo para o lugar correto. Nem sempre a gente precisa recorrer ao T3. Faz muito tempo que eu não compro T3. Comprei recentemente, mas fiquei anos sem comprar o T3 por não sentir necessidade, tá? Então, existe essa forma da gente dar uma volta pelo protocolo e ajustar de acordo. Essa é a importância, né, de fazer o curso. E saber quando você pode mexer ali no protocolo, pular de um lado para o outro, de acordo com o seu caso, o paciente que você está atendendo. Aí, a próxima pergunta dela. Ela começou: posso ir do K2 para o T4 ou eu devo ir do K2 para o K3 e depois no T4? Essa pergunta eu já respondi, mas só vou reforçar que só vai do K2 para o T4 se tiver em fase de erupção do 2º molar permanente. Se não tiver nessa fase, do K2 vai para o K3. E aí, a última pergunta que eu adorei, que eu achei bastante interessante, que é uma pergunta que eu recebo de quem já está praticando, ou seja, nível mais avançado. Posso substituir? Chegando na questão, cheguei na fase de T4. Posso substituir o T4 pelo T4A? Ainda fez um comentário, porque o T4A é mais barato. Pode, porém, o T4A é mais barato porque ele tem menos características anatômicas que o T4.
Então, o T4, ele vai continuar trabalhando com um pouco mais de força ou com um pouco mais de firmeza a reeducação da postura da língua e também a reeducação da postura de lábio e bochecha devido ao anteparo vestibular, que ele é um pouquinho mais estendido, e o anteparo lingual é um pouco mais, como eu posso dizer? Ele é um pouquinho mais grosso, mais elevado, então ele tem características. O T4 tem mais características anatômicas importantes para um paciente que está tratando as disfunções musculares do que o T4A, tá? É a mesma comparação que eu faço quando me perguntam se para DTM eu escolho o TMJ ou o S3 ou o A1, por exemplo. Então, voltando, o T4A, ele é um aparelho da linha mais antiga. Então, ele recebeu um upgrade, que hoje ele se chama MyoBrace. Toda a linha Trainer recebeu um upgrade e se chama MyoBrace. Porém, ainda existe e é comercializada a linha Trainer, que é o T4A. E aí, comparando o T4A com T4, o T4 ele vai ter uma anatomia muito melhor, muito mais adaptada à curva da pré-maxila. Ele é um pouco mais estendido no bumper antero-superior e antero-inferior, e ele tem a região inferior do anteparo lingual um pouco mais anatômica. Então, a resposta correta, na minha opinião, para essa colega foi: se esse paciente ainda precisa continuar corrigindo as disfunções musculares e respiratórias, é que respiratórios os dois vão corrigir, eu optaria pelo T4A. Mas se ele já passou, se é um paciente que já tratou as disfunções musculares, não tem mais postura de boca aberta, ele não tem mais uma postura errada de língua, já tá com a linha... Em ambos os casos tem que estar bem alinhado, né? Porque são aparelhos mais rígidos. Você pode ir pro T4A, tá? O meu aparelho particular é o T4, aliás, tá aqui na minha bolsa. Ó, esse é o meu aparelho particular, é o T4A. Eu uso de fase 1, tanto para bruxismo, apertamento, como eu não manifesta mais todos os dias, só em fases de ansiedade, de nervoso, preocupação, então eu uso ele apenas nessas condições. Mas por muito tempo eu usei esse aparelho para finalizar a minha correção de respiração bucal, de bruxismo e DTM, que foi quando eu conheci o sistema MyoBrace. Eu comecei utilizando. Obviamente não é mais o mesmo, já comprei vários desses, já testei vários modelos, mas esse realmente é o que eu mais gosto e que atende às minhas necessidades. Não tenho mais respiração bucal, não tenho mais DTM, eu tenho um apertamento que varia de acordo com as minhas emoções, que todos estamos fadados a passar por isso, né? Então, esse era o caso que foi compartilhado comigo, né? A colega mandou uma pergunta para mim, eu respondi agora na hora do almoço e achei bem interessante para compartilhar com vocês. Se tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto ou outro assunto, pode mandar para mim no particular ou embaixo desse vídeo que eu respondo numa próxima oportunidade. Uma ótima sexta-feira para todo mundo.